Boa tarde, tudo bom? Esperar o pessoal entrar aqui. Tá tudo certinho? Não tá travando? Alguém só me deu ok, por favor. Júlio, beleza? Tudo certo? Ah, beleza. O pessoal tá entrando. Tudo bem, vamos começar? Tudo certo? Obrigado, Adriano. Boa tarde, gente. Estamos aqui para a nossa segunda live da Forrester Agrointeligência. Eu sou Nivaldo Forastieri, sou diretor da Forrester, fundador. A Forrester, acho que convém a gente reapresentar, a gente sempre está tendo pessoal novo aqui entrando por conta das lives. A Forrester nada mais é que uma consultoria assessoria com 4 pilares de trabalho, sendo jurídico, gestão, inovação e tecnologia. Para quem não conhece a Forrester, eu indico para entrar no site forrester.com.br e dar uma olhada nos nossos 4 pilares de trabalho. O pessoal está acenando aqui, deixa eu só... Antes de iniciar oficialmente, eu vou colocar aqui para vocês o nosso e-mail de contato, que é onde o pessoal vai enviar as dúvidas, as perguntas. Esqueci de colocar antes, me desculpem, viu? Mas é rapidinho aqui. Ah lá. Contato@forrester.com.br é o e-mail onde o pessoal que tiver as dúvidas sobre a live pode entrar em contato. Beleza? Hoje, a nossa segunda live da nossa série de lives, vamos entrar na nova lei do agro. Então, hoje nós vamos tratar de um tema dentro da nova lei do agro. Eu tenho a grata satisfação em contar com uma pessoa muito especial para mim, pessoalmente, profissionalmente, uma pessoa onde, quando eu comecei minha faculdade de Direito, a gente sempre se inspirou, que é o Dr. Lutero de Paiva Pereira. Eu vou chamar aqui o Dr. Lutero para depois eu fazer as apresentações. Dr. Lutero, Prazer, Nivaldo. Tudo bem com você? tudo bom? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Tô com um suporte novo aqui, agora tá mais profissional, viu, Dr. Lutero? Oh, parabéns. Estreando com o senhor. Oh, coisa boa, então. Lutero, seja bem-vindo. Como eu falei antes, o senhor, seu escritório, todo o pessoal é uma grande fonte de inspiração, não só para quem é da área do direito, mas para quem é da área do agronegócio. Só fazer uma introdução rapidinho. Eu iniciei a faculdade de Direito imaginando onde que eu ia encaixar tudo aquilo no agronegócio, né? E lá em 2005, em uma palestra lá na Unicesumar, eu conheci o Dr. Lutero e falando um pouquinho sobre endividamento agrícola, 2004, 2005, a agricultura passava por um período muito difícil. E foi da onde, doutor, eu particularmente comecei a admirá-lo e todo o trabalho de vocês. Então é uma honra ter você aqui para a gente tratar da nova lei do agro e especificamente sobre o patrimônio rural em afetação. É bom saber que você se inspirou naquela palestra e se tornou esse profissional de destaque que é. Fico satisfeito por isso. Ah, muito obrigado, doutor Lutero. E como o nosso tempo é curto, eu gostaria de só fazer a chamada já para a nossa próxima live, né? Que nós vamos falar um pouquinho da cédula imobiliária rural, hoje do Uhum. patrimônio rural em afetação, e eu acho que isso nos remete a uma novidade para quem está nos acompanhando, não é verdade? Exatamente. Anivaldo, já tem sido dito que
o agronegócio não é para amador, tá certo? Porque é uma atividade altamente complexa em todos os sentidos, da tecnologia, no ambiente da economia e também no ambiente jurídico. Bom, se o agronegócio não é para produtor amador, não é também para advogado amador, tá certo? Porque são tantas as questões que implicam a atividade agropecuária ou do agronegócio, que o advogado tem que buscar conhecimento constantemente para dar a boa e oportuna assessoria ao produtor rural, para que ele possa, o produtor rural, desenvolver-se bem no sentido econômico e ver-se protegido à altura da importância da atividade que desenvolve. Então, quando a gente vê hoje no país o advogado buscando conhecimento nessa área específica do direito, é muito bom ver esta demanda e também é muito bom isso para o agronegócio, porque ninguém pode fazer experiência em cima de patrimônio alheio, o que é uma coisa perigosa, né? Exato. O agronegócio sempre foi, né? Mas nos últimos anos vem tomando mais destaque perante o ambiente urbano, não é verdade? Uhum. Então hoje o setor urbano já começa a ver o quão criativo, inovador e sustentável é o nosso agronegócio. Então eu concordo, doutor, em gênero, número e grau com o senhor, que os advogados, administradores, agrônomos, os produtores rurais, enfim, todos têm que entrar numa era de profissionalização muito grande e creio que agora com a nova lei do agro isso vai ser mais essencial ainda. Exatamente. Doutor, pois é. Fica bom. Por falar em lei do agro, né, a gente tem que considerar que essa lei ela vai exigir um aprofundamento de conhecimento muito grande aí dos advogados, porque ela mudou substancialmente e significativamente muitos pontos da legislação que existia, tá? E também trouxe inovações no âmbito do direito, inovações que nós, advogados, vamos ter que nos debruçar sobre o estudo de princípios, conceitos e institutos para que nós possamos fazer uso adequado da legislação nova, né, que é a chamada legislação do agronegócio, ou do agro, melhor dizendo, que trouxe aí o que nós vamos tratar hoje, a questão da instituição do patrimônio rural em afetação, que antigamente nós tínhamos no direito brasileiro somente a afetação em patrimônio urbano, né? Agora nós temos patrimônio rural em afetação. Trouxe também, como você já fez referência, a cédula imobiliária rural, que será objeto de uma live própria, né, aí, brevemente, né? Sim. Mudou significativamente a lei da CPR, que também deve merecer nossa atenção no momento oportuno, né? Mudou a cédula de crédito rural, criou aí o chamado Fundo Garantidor Solidário, né? Quer dizer, mudou alguns títulos próprios do agronegócio, quer dizer, a legislação fez uma mudança significativa em muitos pontos da nossa legislação. Por isso nós vamos ter que nos dar a esse estudo profundo dessa lei e os reflexos dela nos negócios jurídicos que vão ser estabelecidos a partir de agora no setor do agronegócio, né? Doutor Lutero, fazendo uma pesquisa com os produtores, eu vi muita gente a favor da nova lei do agro e um pessoal um pouco mais reticente, né? Acho que até para a gente dar entrada no nosso tema, eu creio que assim, nós não somos contra, nem somos a favor daqueles que não consigamos enxergar os pontos que devem ter cuidado, né? E... Em linhas gerais, doutor Lutero, o patrimônio rural em afetação, o senhor pode fazer uma apresentação para nós? Olha, parece bom, mas não é totalmente bom. Parece ruim, mas não é totalmente ruim, né? Na verdade, nós vamos ter que esperar o tempo, que é o senhor da razão, né, para fazer juízo de valor mais seguro do patrimônio de afetação. O que dá para dizer com antecedência, e não sendo profeta do caos, é que o patrimônio rural em afetação
não é aquela maravilha que foi desenhada inicialmente lá dentro da medida provisória do agro, né? Porque, além das mudanças que trouxe a lei do agro em relação à medida provisória, o patrimônio de afetação, ele também coloca o produtor rural numa situação de risco, de perda do próprio patrimônio, em face da atividade que desenvolve. Nós sabemos que o agronegócio é uma atividade econômica sujeita a riscos permanentes e muitos deles inevitáveis. Tá? O produtor rural combate contra o tempo, contra a natureza muitas vezes, contra situações de mercado, política de governo e tantas vezes coisas outras, né, que muitas vezes interferem na sua própria capacidade de cumprir o contrato. Bom, já foi proclamado, né, tantas vezes que a agricultura é uma empresa a céu aberto para falar da sua vulnerabilidade. O patrimônio de afetação, sendo praticado numa atividade altamente vulnerável, a despeito de ser uma atividade que colabora muito bem para o fortalecimento da nossa economia, quando analisado sobre a questão dessa atividade, ele precisa ser lido comedidamente, embora a gente saiba, pelos benefícios que o patrimônio de afetação vai trazer mais para o credor do que propriamente para o devedor, é possível que daqui por diante os credores, os financiadores do agronegócio vão querer pressionar o produtor rural a fazer o patrimônio de afetação para depois constituir garantia através da cédula imobiliária rural ou através, inclusive, da cédula de produto rural. Mas, por enquanto, vamos dizer o seguinte, que o patrimônio veio com uma proposta muito apetitosa, mas não devemos abocanhá-lo com tamanha avidez sob o risco de a gente morder como o peixe faz, morder a massinha e ter um anzol lá dentro. Entendi. Ela é apetitosa para os credores, né? O tomador tem que tomar muito cuidado. Nesse caso, é mais um risco inerente aí para o produtor rural. Não é verdade, doutor Lutero? É aquilo que nós dissemos. O produtor rural precisa cada vez mais assessorar-se de uma boa orientação técnica que ele já faz através de agronomia, os profissionais da agronomia, e também agora do profissional do direito, porque a partir do momento que um documento é constituído, juridicamente ele é lido contra quem assinou. Essa é a regra básica. Então, antes de assinar qualquer coisa onde o patrimônio de afetação está sendo inserido, é melhor que o produtor vá ao seu jurídico, peça a leitura, a avaliação para saber as consequências daquele ato. Doutor Lutero, aproveitando o gancho, né, da Constituição, quem pode constituir, o que integra e qual a finalidade do patrimônio rural em afetação? Bom, a ideia que esteve por trás da instituição do patrimônio de afetação é a seguinte: sempre se disse que o produtor rural, quando ia tomar um financiamento, ele dava o seu imóvel em garantia hipotecária do contrato. Como a hipoteca atingia a totalidade do imóvel, então pensou-se na criação de um instituto chamado de afetação, em que o produtor rural pudesse, por exemplo, tendo uma área de 1.000 hectares, fracioná-la em 200 hectares, ou em 300 hectares, ou 2 vezes de 500, para constituir em garantia do credor somente essa parte afetada, essa parte separada do imóvel, para oferecer em garantia ao credor, ao invés de oferecer a totalidade do bem. Então, a ideia era esta: o produtor rural, a partir, ou a ideia não era, a partir deste momento, o produtor rural pode separar uma parte do seu patrimônio, do seu imóvel, ou um imóvel total, ou parte desse imóvel, e oferecer essa parte afetada em garantia na cédula imobiliária rural ou na cédula de produto rural. Essa é a ideia primeira, tá?
Agora precisa saber o seguinte, se o credor também vai querer que somente aquela parte seja oferecida para ele. Às vezes o credor fala, não quero somente 500 hectares, eu quero os 1.000 hectares. Então, aí o patrimônio de afetação, nesse sentido de ser somente parcial, não vai ter o seu alcance. Então, a ideia do patrimônio é fazer isso. Numa área maior, constituir ou garantia só de uma área menor. Quem que pode fazer o patrimônio de afetação? Ou constituir? Somente o proprietário do imóvel. Seja ele proprietário pessoa física, seja ele proprietário pessoa jurídica. Aliás, a lei não chama mais pessoa física, chama pessoa natural. Né? Sendo pessoa jurídica, precisa ver se os atos constitutivos da pessoa jurídica não impedem que essa instituição do patrimônio de afetação aconteça. Se não houver impedimento, ele pode, o proprietário, fazer a instituição do patrimônio de afetação para, posteriormente, dá-lo em garantia nas operações que a gente indicou, somente em cédula imobiliária rural ou em cédula de produto rural. A questão é essa, nesses termos. Quem pode fazer? Só o proprietário rural, e é importante saber isto, que o patrimônio de afetação não foi criado exclusivamente para o produtor rural. Ele foi criado para o proprietário rural. Em regra, proprietário rural é produtor, mas em regra há exceções. Então, qualquer proprietário rural pode constituir o patrimônio de afetação para oportunamente dar-lhe em garantia de alguma obrigação. Entendi. Nesse caso, o arrendatário, por exemplo, não figuraria, não é verdade, doutor? Não. O arrendatário não pode constituir patrimônio de afetação porque ele não é proprietário do bem. Ele tem a posse, mas não tem a propriedade. Agora, o proprietário do imóvel arrendado, este sim, poderá constituir patrimônio de afetação sobre a área arrendada, inclusive, porque no contrato de arrendamento há somente transmissão de posse, não de titularidade sobre o bem arrendado. Né? Entendi. O PRA, né, que é o Patrimônio Rural em Afetação, ele pode figurar, o senhor já tratou disso, mas eu queria um pouquinho mais de especificidade. Ele pode figurar, né, em cédula de crédito bancária ou em cédula de crédito rural? Olha, o patrimônio rural em afetação só pode ser dado em garantia sob 2 títulos específicos. A cédula imobiliária rural, que é um título novo, que foi criado agora pela lei do agro, a lei 13.986 de 2020, e também poderá ser dada em garantia através de cédula de produto rural. Portanto, quando a lei limita o patrimônio de afetação como garantia nesses 2 títulos, imediatamente ela exclui todos os demais títulos que são próprios do mundo do agronegócio. Por exemplo, cédula de crédito bancário não pode ter como garantia patrimônio em afetação. Cédula de crédito rural não poderá ter garantia como patrimônio de afetação. Isto vai nos fazer deduzir que a partir de agora, como o patrimônio de afetação deverá ser procurado pelos financiadores do agronegócio, inclusive agentes financeiros, é possível que a cédula de crédito rural, por não permitir a presença do patrimônio de afetação, perca espaço gradativamente para a cédula imobiliária rural. Entendeu? Porque a cédula imobiliária rural pode ter qualquer credor, agente financeiro ou empresa comercial, ou até pessoa física, ou pessoa jurídica de qualquer atividade, não necessária e exclusivamente instituição financeira. Mas como o patrimônio de afetação pode interessar para os credores, se ele realmente pegar a sede de crédito rural e a sede de crédito bancária tenderão a ceder seu espaço no agronegócio para a sede imobiliária rural. Então, doutor Lutero, nós podemos ver na prática uma migração dos credores começarem a utilizar muito mais
a Cédula Imobiliária Rural, a CIR, e a CPR. Seria isso? Exatamente. Já que somente esses títulos admitem a presença do patrimônio de afetação em garantia, e nós vamos ver as consequências jurídicas disso em favor do credor e em desfavor do devedor, é possível, então, que o mercado venha se avolumar com a presença desses títulos na dinâmica de oferecer crédito para o setor. Até aí os fundos internacionais, fundos de investimentos e coisas do gênero, que é, na verdade, o grande alvo, na verdade, dessa proposta do patrimônio de afetação foi atrair recursos, inclusive externos, para o agronegócio brasileiro. O que pode ser um outro perigo, né, doutor Lutero? Nós temos que tomar cuidado, né? Não irmos com tanta sede ao pote para não quebrar o pote antes de tomar a água. Né? A cautela é bem recomendada. Sim. Sobre a CIR, né, a Cédula Imobiliária Rural, no dia 14, eu vou ter a grata satisfação novamente de contar com o senhor para a gente tratar só dela. Já fica o recado para o pessoal. E eu estou vendo que o pessoal está colocando muitas perguntas. As perguntas nós não vamos responder pela questão do tempo, mas o pessoal pode enviar para o e-mail que está fixado na live. Doutor Lutero, uma outra dúvida, que seguindo aqui a nossa pauta, né? O patrimônio rural em afetação, ele pode garantir dívida de terceiro? Não pode. Essa é uma questão que talvez vai criar o produtor, o proprietário rural e, consequentemente, o produtor rural precisa saber. O patrimônio rural em afetação só pode ser dado em garantia em cédula imobiliária rural ou CPR emitida exclusivamente pelo proprietário do imóvel afetado. Então, vamos pensar o seguinte, se o proprietário rural arrendou a sua terra para o filho, por exemplo, e o filho vai buscar crédito no banco. Esse crédito que o filho vai buscar, não poderá o dono da fazenda, no caso o pai dele, no exemplo, vir ser garantidor daquela obrigação, porque o dono do imóvel, no caso, não é emitente da cédula imobiliária rural. Então, o patrimônio rural em afetação só poderá garantir dívida ou operação de crédito, melhor dizendo, do proprietário do imóvel afetado. Nunca poderá ser visto o patrimônio rural em afetação sendo o proprietário do imóvel o terceiro garantidor de uma obrigação. É somente a obrigação dele que poderá ser garantida pelo patrimônio de afetação que ele constituiu. Entendi. E na prática, nós vemos é muito comum, né, doutor Lutero, principalmente em processo de sucessão, o filho normalmente entrar como um arrendatário, para depois ir assumindo os negócios aos poucos. Então, quer dizer, o patrimônio rural em afetação, nesse caso, não pode ser um instrumento para esse arrendatário, como já foi dito, né? Não vai poder. Por isso que quando o proprietário do imóvel rural for constituir o patrimônio de afetação, que é ato preparatório e precedente à emissão da cédula imobiliária rural, ele deve saber das consequências da instituição desse regime jurídico sobre o seu patrimônio, porque amanhã isso pode gerar um entrave para ele, inclusive buscar novos créditos, porque o patrimônio dele já está com esse regime jurídico, e esse regime jurídico tem algumas limitações que nós vamos ver também oportunamente. Doutor Lutero, pegando o gancho da sua explanação agora nesse finalzinho, a gente sabe que no Brasil nós temos ainda algumas fronteiras agrícolas, muita área de pastagem, que provavelmente virarão soja no futuro, áreas de pastagem degradadas, e nós temos no Brasil um fluxo de negócios sobre imóveis rurais muito grande, compra e venda de fazenda. O imóvel rural afetado, né, com essa instituição desse novo instrumento, ele pode ser vendido? Não pode. Aí são aquelas limitações ou aqueles incidentes sobre o patrimônio de afetação
que parecia tão positivo no início da proposta da medida provisória e que depois vai revelando algumas coisas um pouco mais delicadas. Neste caso, o patrimônio de afetação, a lei diz claramente que o imóvel, a partir do momento em que ele é posto sob o regime de afetação, o que acontece? O imóvel não poderá ser vendido, não poderá ser doado e nem nenhum ato translativo de propriedade poderá ser praticado sobre o imóvel, por causa desta afetação que foi posta sobre ele. É claro que quando a lei proíbe a venda, ela não proíbe a transação em relação ao uso. Então, e não é que o proprietário perca a propriedade, ele não perde a propriedade ao simplesmente criar o patrimônio de afetação. Ele perde o exercício temporário da venda da propriedade, mas ele mantém, inclusive, a posse integral e a propriedade integral. O que ele tem em seu favor é que ele poderá constituir, por exemplo, arrendamento sobre a área, porque arrendamento não é ato translativo de propriedade, é somente de posse. Mas, a partir do momento que a afetação ela aconteceu, e o proprietário vai ter contra si esse impedimento legal que a lei diz. O imóvel rural, enquanto estiver sob o regime de afetação, é o artigo 10 da lei, diz o seguinte: enquanto estiver, não pode o proprietário vender o imóvel ou fazer qualquer ato translativo da propriedade. Entendi. Doutor Lutero, nós escolhemos algumas perguntas e eu escolhi uma em específico para a gente tratar nesse ponto. Tem uma segunda questão aqui com relação à garantia em segundo grau, mas eu creio que a pergunta vem de encontro com o que a gente está tratando agora. O produtor, ele perguntou o seguinte: Nivaldo, eu vou comprar uma área. Quais os cuidados que eu tenho a mais, né? Os cuidados que hoje o pessoal tem, é bem orientado através de uma consultoria jurídica, todo mundo conhece quais cuidados devem ser tomados para adquirir um imóvel rural. E com o patrimônio de afetação, doutor Lutero, quais cuidados a mais que esse produtor tem que tomar? Como que ele vai ficar sabendo que aquele imóvel está afetado? E quais os cuidados? Bom, tudo que diz respeito ao imóvel, o registro competente de publicização é o registro imobiliário. Como a instituição do patrimônio de afetação tem o seu registro à margem da matrícula do imóvel, então qualquer interesse de compra aí da parte, o recomendado e o necessário é que vá ao registro imobiliário e no registro imobiliário, se a afetação já foi realizada, se já foi registrada ali, o registro imobiliário tem informações suficientes sobre isso, porque quem processa a solicitação do proprietário de afetar o seu imóvel é o registro imobiliário. Então, indo ao registro imobiliário, com a matrícula lá atualizada, o pretenso comprador vai ter certeza se sobre aquele bem pende ou não esse regime jurídico de afetação. Se não houver nenhum, a compra está tranquila. Se houver a afetação, então ele vai criar esse obstáculo, principalmente no que diz respeito a registrar posteriormente a escritura, né? Poderá até pensar em contrato de gaveta ou um instrumento privado, tudo bem. Mas se for levado a registro, o registro não vai fazer a transmissão da propriedade para o novo dono, porque, na verdade, a venda estava obstacularizada pela proibição da lei. Entendi. Doutor Lutero, ainda nessa seara, nós sabemos, e no dia a dia aí do produtor, quando a aquisição, né, de crédito, muitas vezes ele deixa uma propriedade em primeiro grau para uma determinada empresa, em segundo grau para uma outra determinada empresa, depende do volume que ambas as empresas fornecerão a esse produtor, é comum. Então, nós vemos aí no meio agrícola garantias em primeiro e em segundo grau.
Com relação ao patrimônio de afetação, o imóvel afetado, ele pode ser dado em garantia em segundo grau? Não pode. O imóvel afetado, ele só pode garantir aquela cédula no qual foi dada em garantia. A partir do momento que sobre um imóvel afetado existe uma cédula imobiliária rural ou uma cédula de produto rural, não pode haver nenhum outro gravame sobre o imóvel, porque a afetação já está vinculada àquela garantia. Essa ideia que, ou a prática no caso da hipoteca, o segundo grau, no regime aqui da afetação, juridicamente é impossível. E é impossível pelo seguinte, porque, talvez vamos falar nisso oportunamente, que quando o produtor rural, ou o proprietário rural, dá o seu imóvel que foi afetado em garantia de uma obrigação, no caso em cédula imobiliária rural, ou CPR, o produtor, o dono do imóvel, o proprietário rural, já na própria cédula faz uma autorização irretratável para que o credor, no caso dele, emitente, não pagar a cédula, o credor transferir para si a propriedade afetada que foi dada em garantia. Então, por isso também não pode haver segundo grau, porque senão o segundo grau também já estaria comprometido. Dois credores com a mesma autorização, conflitando o interesse em relação ao mesmo bem. Então, é impossível, juridicamente falando, haver segundo grau em patrimônio de afetação. Então, creio eu que, de certa forma, a gente pode ver, de repente, um benefício desse produtor adquirir um crédito, né? Uhum. Mas com o patrimônio de afetação, mas, por outro lado, limita também, né? Porque a primeiro e segundo grau normalmente é muito utilizado. É muito utilizado. E no caso da afetação, se ela ocorreu, o imóvel já fica... E é interessante, Nivaldo, isso que você está dizendo, pelo seguinte, pode ser que a obrigação que está sobre o imóvel seja infinitamente menor do que o valor do imóvel, o que normalmente é. Não Sim. Infinitamente, mas sempre a obrigação é menor do que o imóvel, claro, né? Mas mesmo que seja menor, o produtor não tem como fazer uso desse imóvel afetado e dado em garantia, enquanto ele não liquidar aquela obrigação que está pendendo sobre o imóvel. Entendi. Então, doutor Lutero, nesse bate-papo, eu já tiro algumas conclusões, né? Realmente, o patrimônio rural em afetação, ele tem que ser muito bem estudado, ele tem que começar a fazer parte de uma estratégia. Creio eu que o produtor, a partir da nova lei do agro, vai ter que começar a traçar estratégias bem definidas, olhando o risco, olhando o valor do crédito, né, que ele está recebendo e colocando, de repente, seu patrimônio em risco. E assim, a gente sabe que o risco na atividade rural é inerente da própria atividade. Nós temos uma indústria a céu aberto, né? Nós estamos vendo agora no momento, por exemplo, muitas regiões do país com falta de chuva, no milho segunda safra, em outras culturas. Estamos acompanhando também outras regiões com excesso de chuva durante a colheita. Então, o risco é muito alto na atividade rural. Enfim, e a nova lei do agro traz um pouquinho mais de risco, né? Que agora é o risco estratégico, jurídico e de gestão para o produtor. Falando de riscos, né? Nós temos as recuperações judiciais, que a gente está vendo pipocar alguma coisa no mercado, algumas acontecendo, muitas acontecendo durante esse ano, né? Com relação ao patrimônio rural em afetação, dado em garantia, esse patrimônio entra na recuperação judicial? Não, não entra. Aí tem um outro benefício que eu acho que benefício para o credor, que vai fazer com que o patrimônio de afetação passe a ser exigido pelos novos financiadores por causa exatamente dessa proteção. A lei diz que o patrimônio afetado e dado em garantia, ele está
apartado ou está imune aos efeitos da recuperação judicial. Então, isso também vai fazer com que o credor, sabendo desse benefício maior que ele tem sobre esse tipo de garantia, ele faça o produtor, ou induza, ou exija que o produtor rural processe a instituição do seu patrimônio de afetação, para que ele, credor, ao emprestar os seus recursos, no futuro, se porventura essa questão da recuperação judicial vier a ser utilizada pelo devedor, o credor está com a sua garantia totalmente apartado dos efeitos da falência ou da recuperação judicial, seja o que for, e isto para proteger-se de ver-se pago se porventura houver impontualidade do devedor no pagamento do título. Então, o patrimônio de afetação está imunizado, né? Está protegido contra esses efeitos da recuperação judicial, o que para o credor, obviamente, é uma coisa muito proveitosa e muito necessária. Doutor Lutero, então a gente está discorrendo, né, essa live e eu estou escutando muitos benefícios, mas muitos benefícios para o credor, né? Certo. Qual o direito, quais os direitos ou benefícios outros que o credor tem como garantia na cédula no patrimônio de afetação? Bom, a gente poderia dizer vários benefícios, mas eu vou dizer o principal, que é um benefício assim, mais agressivo ao patrimônio do devedor do que é a própria alienação fiduciária de bem imóvel. Até pouco tempo, nós, advogados dos produtores rurais, tínhamos esse receio de que a alienação fiduciária de bem imóvel galopasse mais no setor do que já havia galopado. Por quê? Porque a alienação fiduciária é uma garantia extremamente violenta contra o patrimônio do devedor. E os agentes financeiros, principalmente, estavam tendo êxito no sentido de fazer a inserção dessa garantia no financiamento rural. Bom, você já viu falar da tal lei de Murphy, né? O Murphy é aquele cara chato que dizia que tudo que está ruim pode piorar, né? E eu acho que o Murphy aqui no agronegócio, ele acertou mais uma vez a sua profecia. Por quê? Porque o patrimônio de afetação, em termos de benefício para o devedor, para o credor e prejuízo para o devedor, é muito pior que a alienação fiduciária. Aquilo que já era ruim ficou pior. Pelo seguinte, na alienação fiduciária, quando o devedor não pagava, o credor ia ao registro de imóveis, fazia a notificação para constituir o devedor em mora, ele tinha 15 dias para fazer o pagamento. Se não houvesse todo esse procedimento, o devedor é notificado, constituído em mora, sem purgar a mora, o credor poderia, então, consolidar a propriedade no seu nome e fazer o leilão e assim por diante. O patrimônio de afetação é pior. Por quê? Porque o credor não precisa notificar o devedor de constituí-lo em mora para ele pagar a dívida antes de perder a propriedade, porque ele já perde a propriedade de cara. O que a lei diz? A lei diz o seguinte, nós vamos falar isso na cédula imobiliária, mas já vamos dar uma adiantadinha aqui. A lei diz que uma das cláusulas essenciais da cédula imobiliária rural ou da CPR que tiver patrimônio de afetação, uma das cláusulas é o seguinte, o emitente da cédula, que é o proprietário do imóvel afetado, dado em garantia, ele na cédula já outorga ao credor o direito de transferir para si, credor, a propriedade em face do adimplemento do contrato. Não pagou, já transfere para si, se o credor quiser isso. Não precisa nem notificar o devedor, que no caso é o proprietário rural. Então você viu que aquele procedimento da alienação fiduciária, que retardava um pouco e dava ainda ao devedor
a oportunidade de remir a sua dívida para evitar a perda patrimonial, agora não mais existe esse tempo de espera. Acontecido o inadimplemento, o credor, a lei diz, o credor pode ir ao registro imobiliário e dizer ao oficial do registro, ó, eu sou o credor aqui da cédula, a cédula está impaga, já foi dada autorização para você transferir a propriedade no meu nome, eu quero que transfira, e o registro imobiliário vai ter que fazer a transferência, porque esse é um direito que decorre da lei que está dentro da cédula imobiliária rural ou, porventura, dentro da cédula de produto rural. Então, doutor, se o produtor ele já tinha um receio enorme antes, agora com o patrimônio rural em afetação, ele realmente passa a propriedade dele para depois buscar de volta. É mais ou menos isso que eu tô entendendo, não é verdade? Não, na alienação fiduciária ele fazia uma passagem condicional, vamos dizer isso. Sim. Agora ele não passa a propriedade, mas uma vez que ele não pagou, a propriedade já pode ser, vamos dizer, passada pelo credor para si mesmo, independente de qualquer notícia a ser dada ao proprietário rural. Quer dizer, a partir desse momento da mora, o credor já pode se assenhorar no registro imobiliário do patrimônio dado em garantia, né? E depois ainda o seguinte, o credor vai levar esse imóvel à venda, se esse imóvel auferir valor menor do que a dívida, o credor ainda tem direito de cobrar do devedor o remanescente, coisa que não existia lá na alienação fiduciária. Entendi. Então, o patrimônio de afetação precisa... Ele tem algum benefício? Tem, mas precisa ser bem estudado, uma engenharia jurídica e econômica do produtor e o seu advogado, para que as coisas possam caminhar bem. Levando em consideração, doutor Lutero, tanta facilidade pelo credor, esse dinheiro tem que vir ao produtor muito barato, não é verdade? Exatamente. E com oportunidade, né? Considerando os riscos aí que envolvem o seu patrimônio, né? Antes de falar do cancelamento, doutor, que de repente o produtor ele viu que fez uma grande besteira, ele pode cancelar, mas antes de falar isso, caso o credor, doutor Lutero, seja uma empresa estrangeira, creio que isso pode ser até um convite para a gente falar um pouquinho da aquisição de terras por estrangeiros, mas uma empresa estrangeira entra com muito capital dentro do país, fazendo a questão do patrimônio rural em afetação, no caso de um inadimplemento, e a empresa sendo estrangeira, não vai ferir algumas prerrogativas, não vai ferir a Constituição, no caso de aquisição de uma grande parte das propriedades rurais? Nivaldo, antes de falar isso aqui, só queria fazer não sei se você falaria no final, sobre o lançamento do livro. Eu coloquei ao final, mas o senhor fica à vontade. Então, é porque eu escrevi um livro sobre patrimônio de afetação e cédula imobiliária rural, que já está lá indicado, lá no nosso blog, lá, direitorural.com.br, que está, inclusive, em e-book. E talvez no final do ano, num evento, a convite do Dr. Albenir, lá no Rio Grande do Sul, talvez eu faça o lançamento da obra física. Mas agora, a partir da semana que vem, ele já está em e-book e trata de mais questões, obviamente, do que nós já tratamos por aqui, sobre patrimônio de afetação e cédula imobiliária rural. Bom, vamos à questão o estrangeiro tem interesse em vir financiar o agronegócio, porque agora ele tem o patrimônio de afetação com a possibilidade dele se tornar credor, com o direito de tomar para si o imóvel, embora vá ter que fazer o leilão, mas lá na lei da alienação fiduciária, diz também que em acordo o devedor pode acertar com o credor, dar o imóvel em liquidação e tudo bem. Bom, em termos de estrangeiro, o que acontece? Hoje, nós tínhamos uma legislação que dizia que 25% da área do município poderia ser
de propriedade de estrangeiros. Com alguma ressalva que de mesma nacionalidade, somente 10%, tudo bem. A lei do agro, colocar lá um artigo lá no final dela, dizendo que no caso das pessoas jurídicas nacionais com capital estrangeiro, esta limitação de área para o estrangeiro acabou. Bom, o estrangeiro olhando assim, né, obviamente que ser proprietário de terras rurais no Brasil, grandes áreas, com clima bom, né, como é o nosso caso, o estrangeiro possa vir querer financiar a agricultura, entre aspas, para depois adquirir as áreas através daquele financiamento que porventura foi impago ou porventura foi acordado. Bom, nessa ilimitada possibilidade de comprar terras rurais, eu já escrevi um artigo dizendo que para mim, aquele artigo da lei do agro é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 190 da Constituição diz que a lei que regula a aquisição de imóveis rurais no Brasil e o arrendamento de imóveis rurais no Brasil para estrangeiros, a lei tem que limitar. Bom, se tem que limitar, não pode ser um direito ilimitado. Então, é possível que alguma mente sã de alguém que tenha a titularidade de propor uma medida junto ao Supremo de inconstitucionalidade do artigo, desse artigo da lei do agro, possa tratar da questão para que volte à limitação da lei antiga ou um outro tipo de limitação, e não esse tipo ilimitado que foi estabelecido agora. Eu acho que as empresas estrangeiras que quiserem adquirir áreas de forma ilimitada, eu acho que eles deverão procurar uma orientação jurídica mais sadia para não se aventurar num campo perigoso. Obrigado, doutor Lutero. Eu só puxei esse gancho porque pode ser fruto de uma nova live só falando sobre esse assunto, que seria muito importante. Doutor Lutero, só retomando o patrimônio rural em afetação, ele pode ser cancelado? Pode. Então vamos pensar na instituição. Para instituir o patrimônio de afetação, o proprietário rural vai, mediante solicitação expressa, escrita, junto ao registro imobiliário, e lá na lei existem vários documentos que ele precisa apresentar para o registro imobiliário, para que o oficial do registro examine a pretensão, as condições, porque tem imóvel, por exemplo, que tem impedimento legal de ser afetado. Pequena propriedade rural, por exemplo, não pode ser sujeita ao regime de afetação. E também não pode afetar uma área, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o imóvel tem 50 alqueires, se for afetar 45 alqueires, e o remanescente não está dentro do módulo de partilha, dentro da lei do registro de imóvel, essa afetação não poderá acontecer. Nós vamos pensar aqui dentro daquela permissível que o imóvel pode ser afetado. A solicitação é feita junto ao oficial do registro de imóveis, mediante a apresentação da documentação própria, o registro de imóveis vai receber, analisar e deferir, e deferindo a constituição ou instituição do patrimônio de afetação, ele faz o registro à margem da matrícula. Bom, esse fato de instituir o patrimônio de afetação, a lei não diz que a instituição tem um prazo mínimo de duração. Não. Então, o proprietário do imóvel rural, uma vez que ele instituiu, ele tem o obstáculo à venda. Mas se ele instituiu o patrimônio, mas não fez nenhuma gravação sobre o patrimônio de afetação emitindo cédula imobiliária ou CPR, ele poderá ir ao registro de imóveis, pedir o cancelamento puro e simples do patrimônio de afetação. E o registro de imóvel, vendo que sobre o imóvel não pende cédula imobiliária rural ou CPR garantindo o patrimônio, faz o cancelamento e tudo volta ao estado normal anterior. Doutor Lutero, aproveitando o gancho do registro de imóveis que você colocou por último, todo papo bom passa muito rápido, né? Eu estou olhando o horário agora, temos 10 minutos. Eu acho que caiu aqui, doutor. Estou ouvindo. Está ouvindo? Ah, tá. Todo papo bom corre o tempo muito rápido, né? Mas só como última questão, doutor Lutero,
a responsabilidade do oficial do registro de imóveis, só para aproveitar o gancho da sua última resposta. Uhum. Olha, a responsabilidade do oficial é significativamente grande, tanto na questão da instituição do patrimônio. Eu trato isso com mais detalhes, lógico, lá no livro. Lá eu abri um capítulo só para falar em relação ao oficial do registro de imóveis. É muito grande, tanto na instituição, para ver se o solicitante, no caso o proprietário, e o bem objeto da instituição, se esse bem preenchia os requisitos da instituição, que a lei estabeleceu. Por quê? Porque se porventura o oficial de registro de imóvel instituir um bem que amanhã ficar provado que ele não poderia fazer essa instituição, isso vai repercutir lá no direito do credor. E repercutindo lá, obviamente, o credor vai responsabilizar o oficial do registro de imóveis pela instituição do regime de afetação, que vai prejudicar a garantia dele. Uma questão é essa. Segunda questão é o oficial do registro de imóveis no momento de cancelar a instituição do patrimônio de afetação. Por quê? O problema é que a lei que criou a instituição do patrimônio de afetação e também a sede imobiliária diz que a sede imobiliária vai ser registrada junto à entidade autorizada pelo Banco Central que trata desses títulos. E não diz que isso aí tem que ser levado diretamente ao registro. E eu até já discuti com um amigo meu da área do registro de imóveis que, para o registro de imóveis, a não ser que venha alguma regulamentação aí oportuna, vai ser um drama para o registro de imóveis fazer a baixa da solicitação ou cancelamento quando o registro de imóvel possivelmente, ainda não teria informações tão claras sobre a existência ou não de uma cédula gravando o imóvel afetado. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão quando o credor vier exercer o seu direito de transferir para si o imóvel dado em garantia. Por quê? Porque o credor vai ter que apresentar-se como o titular presente do crédito, portanto, ele tem que apresentar ou a cédula imobiliária rural ou a cédula de produto rural. Ele tem que dizer, eu tenho o título, porque quem tem o título, em termos, é o credor. Ele tem que apresentar, e a lei também não vai dizer isso, que é o que eu estou ressaltando, ele tem que mostrar para o registro de imóveis que a dívida não foi paga. Bom, mas se o devedor já pagou isto para o credor, e o credor não computou isso ainda no seu contábil. Então, é uma situação que, para o registro de imóveis, para mim, nessas três fases, instituição, cancelamento ou, porventura, no exercício do direito do credor, o registro de imóvel vai estar sendo uma situação, para mim, de extremo risco, de tal forma que eles vão ter que lutar para que tenha uma normatização muito mais precisa do que a normatização que veio com a própria lei do agro. Doutor Lutero, só para a gente concluir, a gente está em cima do tempo, né? Então, creio que terá que ter uma evolução de todo mundo para começar a girar, a ser implementado de fato o patrimônio rural em afetação. Pelo que eu entendi, do produtor, do registro, creio que todo mundo vai ter que ficar muito atento, não é verdade? Se o produtor quer instituir o regime de afetação, ele tem razões para isso, deve ter, que procure uma assessoria jurídica séria, para que amanhã a instituição não possa vir contra ele em termos dos benefícios que ele queria alcançar através desse regime jurídico. Doutor Lutero, infelizmente, pelo tempo, nós vamos ter que encerrar. Chegamos ao final da nossa pauta, mas o papo sobre o agronegócio, o agrojurídico, se estenderia muito. Falei no início, quero ressaltar o respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor e por toda a sua equipe. Creio que poucos escritórios têm esse meu respeito, de vocês é um deles, e agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui batendo um papo. A live vai ficar durante 24 horas no nosso Instagram, mas depois a gente sobe também no YouTube, coloca lá no blog
direito rural, enfim, a gente vai tentar disseminar o conhecimento do Dr. Lutero para o maior número de campos possíveis, né? Doutor, muito obrigado. Forte abraço, agradeço a sua atenção também e a estima que eu tenho pelo seu trabalho. Doutor, agradeço demais. Só lembrando o lançamento do livro em e-book, primeiramente, Patrimônio Rural em Afetação, Cédula Imobiliária Rural, de autoria do grande Dr. Lutero de Paiva Pereira. O e-book o pessoal pode procurar, doutor, pelo blog Direito Rural? Isso, entra no blog que vai remeter direto para a editora, aí ele faz lá o encaminhamento, a editora fará o encaminhamento. Muito obrigado, doutor Lutero. E dúvidas? Eu vi que muita gente colocou dúvidas. Podem enviar no contato@forester.com.br que a gente, em conjunto com o doutor Lutero, a gente vai fazer a responder todo mundo, com todo carinho. E também deixar o nosso site, forester.com.br, onde o pessoal pode ver os pilares de trabalho jurídico hoje que a gente está tratando deles. Doutor, muito obrigado. E até dia 14, que nós vamos falar um pouquinho sobre a cédula imobiliária rural. Será um prazer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.